Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Vayeshev, mas essa semana também é a Shabbat de Hanukkah. E eu queria falar sobre uma ideia sobre a essência de Hanukkah. Se a gente ia procurar umas palavras para definir o que nós fazemos em Hanukkah, não teria palavras melhores do que Alanissim. Hanukkah a gente comemora milagres. Todo mundo sabe que o milagre do Hanukkah aconteceu. Tinha um grupo pequeno de Macabim, de Macabitas, uma família de Hashmonai, que decidiu fazer guerra contra os Yevanim, contra os gregos, que na verdade já dominaram a terra mais de 20 anos. E milagrosamente os Macabim, esse grupo pequeno de pessoas, conseguiu vencer os Yevanim, o exército grego, o império grego, que conseguiu conquistar uma parte grande do mundo. A gente comemora também outro milagre, que é o milagre da menorá. Quando os Macabim entraram no Beit HaMikdash para reconstruir tudo que os gregos destruíram, eles procuraram lá um pote de óleo de azeite que não foi aberto, que não foi tocado, que não foi aberto pelos gregos. Assim, eles vão ter um pote para acender a menorá do Beit HaMikdash, para acender a luz do templo, o menorá do templo, do Beit HaMikdash. E aconteceu um milagre. Primeira coisa, que acharam um pote. Só que esse pote era pote pequeno e não tinha suficiente azeite para 8 dias. Porque 8 dias? Tinha aquele dia, tinha 3 dias até que as pessoas iam para onde tem árvores de azeitona para espremer azeite novo. Demora quando demora esse processo e tem a volta. Depois dos 8 dias, aí voltaram com azeite novo, tahor, azeite puro, azeite que não tinha impurezas envolvido, que podia continuar acendendo no Beit HaMikdash. Mas esse pote de azeite que acharam no Beit HaMikdash estava suficiente para um dia só. Aconteceu um milagre como aconteceu, tem várias opiniões, mas de qualquer jeito todo mundo concorda que o milagre era que esse pote, essa quantidade de um pote, estava suficiente para acender a menorá 8 dias. Então, tinha um milagre militar, que era que os Macabim venceram os gregos, e tinha um milagre espiritual, que o azeite estava suficiente para 8 dias. Qual delas ficou como nosso símbolo da comemoração da Hanukkah? Está certo que a gente menciona no Alanissim também um milagre militar. A gente vai falar sobre isso. Mas, com certeza, o que ficou como o ícone da Hanukkah, o que marca nosso Hanukkah são as velas.
A coisa que nos lembra aquele milagre da menorá que podia acender por 8 dias de um pote de um dia só. E isso nos leva a um segredo muito grande sobre a Hanukkah. Está escrito no final do Aranesim que Chachamim constataram esses 8 dias de Hanukkah, Vekavu Shmonat Yemei Hanukkah Elu Lehodot Ulehalel, para agradecer e para louvar o nome de Hashem. O que significa agradecer? Porque justamente esses 8 dias são os dias que a gente agradece a Hashem. Aconteceu muitos milagres com o povo judeu. Na verdade, o povo judeu, desde o começo, do início da existência do povo judeu, até hoje em dia, vive de milagres. Então, por que Hanukkah é tão diferente? Porque Hanukkah é a época que nós temos que Leodot Lealel, agradecer e louvar o nome de Hashem mais de qualquer outro dia. Mas para entender isso, temos que entender o que significa Lehodot, o que significa agradecer. Quando a gente agradece a alguém, tem 2 jeitos de agradecimento. Por exemplo, criança pode agradecer os pais depois de uma refeição boa. A criança agradece os pais. Mas que tipo de agradecimento? Na cabeça da criança, sim, ele agradece, mas os pais têm a obrigação de alimentar essa criança. Quem vai alimentar ele senão os pais? Então ele agradece, ele faz o papel dele, mas na verdade ele não acha nada demais. Da mesma maneira, por exemplo, funcionário no final do mês, ele trabalhou o mês inteiro, no final do mês vê o patrão paga o salário dele. Ele fala obrigado, ele agradece, mas do outro lado, ele na coração dele, ele não está agradecendo nada demais, o patrão não fez nada demais, ele simplesmente pagou o funcionário para o trabalho que foi feito durante o mês. Isso é um jeito de agradecimento. Outro tipo de agradecimento que nós temos é quando acontece uma surpresa com a pessoa. A pessoa chega em casa no aniversário dele, de repente ele acende a luz, pum, tem lá 20 pessoas fazendo festa para ele, tem bolo, tem coisa, tem... A pessoa, ele não tem palavras para agradecer. Ele entra em choque, é outro tipo de agradecimento. A pessoa começa a agradecer cada um pessoalmente, e agradecer aí. Tudo bem, né? Seu aniversário. Por que você está agradecendo tanto? Porque quando a pessoa recebe uma coisa inesperada, aí a pessoa entende a dedicação que tem a ele. E a pessoa agradece de outro jeito. A pessoa agradece pela coisa que ele nunca pensou que ele merecia. Nunca pensou, nunca esperou aquela coisa acontecer. Para quem presta atenção, nós também agradecemos a Hashem todo dia. Na reza, na brachá de Modim, a gente agradece a Hashem al nisecha shebechol yom imanu, por seus milagres que estão nos acompanhando todo dia. Mas o problema é que já que os milagres ficou milagres diários, a gente não agradece o suficiente. A gente acha que isso é o normal. A gente acha que isso faz parte do dever de Hashem para mim, né? Ele me criou, ele tem que me cuidar,
Claro, ele me fez como ser humano, então eu tenho que enxergar, eu tenho que escutar, eu tenho que cheirar, tudo tem que funcionar. Isso faz parte do papel dele, né? Hanukkah é uma época do ano que a gente tem que parar. São 8 dias que foram constatados lehodot ou lehalel, agradecer e louvar. Mas não agradecer como a gente agradece uma obrigação que foi feita. Agradecer uma coisa inesperada. Tudo que a gente lembra em Hanukkah, tudo que a gente marca em Hanukkah são coisas inesperadas. O fato que Hashem deu a maioria nas mãos da minoria, os fatos que Hashem deu os gregos nas mãos dos Macabim Tzadikim, não era um fato único. O fato é que o povo judeu, durante de todas as guerras quase que ele tinha que vencer, era assim. O povo judeu é um povo pequeno. A gente não tem muitos soldados. A gente não tem muita pessoa para fazer a guerra. E sempre o povo judeu venceu exércitos e povos maiores do que ele. Isso não é uma novidade. Mas, diferente de outras ocasiões, aqui juntou várias coisas inesperadas, que a mesma pessoa que normalmente tem explicações para tudo, porque politicamente os judeus são mais inteligentes, porque eles têm aviões melhores, porque eles são isso, porque eles são... Normalmente pessoas têm um monte de explicações porque tudo acontece. Mas, para finalizar o milagre todo, com o milagre das velas, isso não é uma coisa que acontece todo dia. E esse milagre das velas é uma lição de como olhar, como enxergar os demais milagres. Lembrar que como o milagre das velas, um pote que deveria ser suficiente para um dia, estava suficiente por 8 dias. Uma coisa totalmente inesperada. Na mesma maneira, nós temos que tratar os demais milagres que aconteceram. Na mesma maneira, nós temos que agradecer a Hashem pelos demais milagres que aconteceram. E na mesma maneira, na verdade, nós temos que agradecer a Hashem pelos nisecha, pelos milagres shebechol yom imanu que acontecem conosco todo dia. Só que com o decorrer da nossa vida, a gente não presta tanto atenção nos milagres. A gente fala as palavras na Amidah, mas correndo. Hanukkah são 8 dias que a gente tem que parar nossa vida. Exatamente na hora que o mundo começa a ficar escuro e acender uma luz. Fazer algo para lembrar aquele milagre. Você pega azeite e liga para o fabricante e pergunta a ele, esse azeite, alguém tinha a intenção que esse azeite seria para acender? Eles diziam, quem compra azeite caro e queima um azeite? Pode queimar qualquer óleo, pode queimar. Para que acender luz com azeite? Mas tem luz também. Para que? Você pega óleo, azeite, uma coisa que ninguém esperou que vai tornar em energia, vai tornar em luz. E de repente, através de algumas coisas que parecem físicas normais, acontece o inesperado.
O azeite se torna em vela. A noite fica iluminado. Tem esses que não dá tanto valor para esse fato, iluminar a noite. Mas imagine noite sem iluminação. Quanto nós temos que agradecer por esse fato de termos como iluminar a noite. Hanukkah é a época que nós temos que parar cada noite e olhar e ver os Nisecha Shebechol Yom Imanu, os milagres que nos acompanham no dia a dia, e saber, não ser daqueles que acham que isso faz parte da natureza, mas daqueles que entendem que isso faz parte do sistema dos Nisecha Shebechol Yom Imanu, os seus milagres que sempre nos acompanham, que isso que nos deixa vivos. E Parashat Vayeshev é a Parashá que normalmente, ou quase sempre, a Shabbat de Hanukkah, ele cai na Parashá do Vayeshev. Porque essa Parashá tem momentos de estresse. Mas esses momentos de estresse, no final, termina com coisas inesperadas, com milagres inesperados. E é nossa função abrir nossos olhos e saber enxergar como nossa vida é a mesma coisa. Como muitas coisas na nossa vida que começaram com estresse, terminaram com milagres, com Nisecha Shebechol Yom Imanu, com surpresas. Hanukkah, mais do que deve ser chamado a festa das luzes, deve ser chamado a festa das surpresas. E se a gente vão saber agradecer a Hashem na maneira certa, para as surpresas que acontecem conosco todo dia, para esses milagres inesperados que acontecem conosco todo dia, isso gera que nos céus eles têm vontade de nos dar mais. Isso gera bracha. Isso gera abundância, shefa. E assim, ficando com as velas um pouco tempo toda noite, pensando al Nisecha Shebechol Yom Imanu, pensando nos milagres que Hashem nos faz todo dia, pensando nesse fato que, agradecendo a Hashem para as coisas que nós recebemos, mas agradecer como surpresa, e fortalecer nosso emuná, que como aconteceu tantas surpresas conosco, podem acontecer mais. Isso vai gerar para todos nós, para nós termos não só um Hanukkah Sameach, como Bezrat Hashem, um ano inteiro com simcha, com alegria e com todas as coisas boas. Shabbat Shalom.